Dissemos na audiência anterior, vai tratar do texto que está publicado desde a semana passada, mas vai ter um destaque hoje sobre outorga onerosa, sobretudo sobre os conceitos e como serão aplicados esses conceitos no conjunto de variáveis da nova lei de parcelamento. Queria dizer que a dinâmica, para quem não tem vindo nas outras audiências, a dinâmica é a apresentação técnica, do começo ao fim, e pediria para não fazer pergunta, às vezes dá vontade de fazer pergunta no meio da apresentação, mas anota o que vocês quiserem perguntar, porque ao final da apresentação nós vamos abrir para perguntas, né? Sugestões, questionamentos, tal, e aí 3 minutos, cada um vai ter como referência 3 minutos para perguntar. E se quiser perguntar mais, pode escrever de novo, e o objetivo é ouvir todos vocês para ir aprimorando os textos, tá? Então, fiquem à vontade para perguntar, para questionar a partir dessa apresentação inicial. A semana que vem, vamos apresentar, vamos colocar no site alguns detalhes complementares, algumas planilhas e gráficos em relação à outorga onerosa, que estão sendo refinados. E aí, a semana que vem, vai ter outra audiência pública para discutir não só a outorga, mas vários aspectos, os vários pontos que vocês quiserem tratar sobre a lei de parcelamento. E na outra semana subsequente, toda semana vai ter audiência pública sobre a lei de parcelamento. Como ela é bastante extensa e trata de muitos temas, nós queremos ter a oportunidade de, junto com vocês, estar refinando todos esses pontos relevantes dessa lei. Então, dito isso, eu queria mais uma vez agradecer, em nome do prefeito Duarte Nogueira, essa oportunidade de estarmos aqui tratando desse instrumento que é muito importante, esse aprimoramento. Queria convidar a professora Nilza para fazer aqui a apresentação, agradecer aqui o professor Miguel Bucalém e toda a sua equipe, que são da USP, da Universidade de São Paulo, e do USP Cidades, com a FIP, estão apoiando a nossa equipe. Queria, em nome do Lanchote, agradecer todos os profissionais da Secretaria de Planejamento, de outras secretarias também, que têm participado desse trabalho. Queria agradecer aqui a presença de representantes do Conselho Municipal de Urbanismo, COMUR, que participam aqui dessas reuniões, e o COMUR faremos lá também apresentações específicas depois também. Então, dito isso, queria já agradecer mais uma vez a professora pelo trabalho que vem fazendo. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos, soube que foi publicado já o texto todo que nós fizemos, uma primeira versão do projeto de lei de parcelamento. Então, isso foi disponibilizado para os senhores, então, se os senhores puderem ter a oportunidade de ler todo o documento. Então, hoje vamos apresentar alguns aspectos que na audiência passada surgiram algumas sugestões e nós incorporamos. Então, em função disso, essa apresentação conterá alguns aspectos que já tratamos na audiência anterior, mas isso é para mostrar como nós estamos evoluindo nesse projeto, porque sempre contamos com a participação de todos. Então, a lei de parcelamento e ocupação do solo, ela se baseia na divisão territorial do município, que divide o município em zona urbana, zona de expansão urbana e zona rural, que tem neste mapeamento as divisões bastante definidas e que estão presentes no plano diretor. Isso nós adotamos como base para o mapa da lei de parcelamento e uso e ocupação do solo. Por favor. Ainda em relação à audiência passada, nós falamos sobre as unidades de ocupação planejada. Nós pudemos detalhar várias dessas unidades de ocupação, porque elas têm são porções do território
que foram agrupadas em função das divisões territoriais que os senhores têm aqui de setores. Nós buscamos agrupar esses setores de forma que cada uma dessas áreas tenha a sua peculiaridade própria para a cidade e necessitam de uma intervenção e de diretrizes próprias para que o desenvolvimento futuro da cidade possa ser alcançado. Então, essas são, digamos assim, a forma como nós tratamos essas unidades de ocupação planejada, e a partir daí definimos alguns parâmetros que nós tivemos a oportunidade de apresentar para os senhores, que além dos parâmetros urbanísticos que são comumente adotados na lei de parcelamento e uso de ocupação do solo, nós temos também alguns parâmetros que dão a relação do espaço público com o espaço privado. E dessa forma, nós demonstramos também alguns aspectos que vamos usar nessa lei, que é a fruição pública, que é a possibilidade de se utilizar de um terreno privado a passagem para pedestre ligando logradouros diferentes, que pode ser coberta ou descoberta. Também falamos da fachada ativa, definimos isso no sentido de mostrar que dá muito mais segurança para o pedestre se nós tivermos essa fachada ativa em determinadas vias, que isso facilita. Então, são atividades não residenciais que estão no térreo e que têm a facilidade, então, de ser vista pelo transeunte por meio de janelas ou portas. E também um alargamento do passeio. Aqui cabe uma observação que nós estamos propondo um alargamento de passeio de calçada para 4 metros, mas apenas nas unidades de ocupação planejada que estamos incentivando a sua transformação. Não é para a cidade como um todo. Então, aqui o que estamos demonstrando é que alguns setores poderão vir a ser transformados com essas facilidades a partir de... porque elas já estão ocupadas. Então, com isso, a gente ganha em termos de tratamento urbanísticos desses espaços. Essa, por exemplo, é uma fruição pública. É uma passagem que liga uma via à outra, aqui é coberto. Então, nós temos um terreno, um imóvel que, no térreo, fez uso desse instrumento. Por favor. Aqui já é o passeio alargado, de 4 metros. Então, nós vamos ter uma faixa que é de 90 centímetros junto à fachada ativa. A fachada ativa são essas aberturas que tem o comércio existente. A faixa que é de circulação do pedestre de 2 metros, livre para circulação, e a outra faixa onde, então, estão os mobiliários urbanos. Fizemos uma nova apresentação disso porque houve uma alteração no projeto de mobilidade que demonstra, então, que essas dimensões são mais adequadas. Então, a lei de parcelamento ajustou isso também. Por favor. E nós apresentamos na audiência pública passada todas essas unidades que estão pintadas aqui. Então, elas estão no território do perímetro urbano, praticamente. Todo o perímetro urbano foi tratado em todas essas unidades. Mas algumas delas, nós recebemos algumas sugestões. Por favor. É o caso do Boulevard. Houve realmente na audiência passada um questionamento sobre o gabarito que tínhamos, a altura máxima das edificações que tínhamos proposto. Então, a equipe técnica da prefeitura solicitou que nós reduzíssemos esse gabarito para 28 metros. Não sei se os senhores estão percebendo, que não está muito visível, mas então houve uma redução, mas se mantém o mesmo potencial de aproveitamento dessa área, de 4 no coeficiente, porque ela está numa zona de alta densidade, onde se deseja realmente uma transformação. E de que forma a gente deseja essa transformação? Através do remembramento dos lotes, que eu tive a oportunidade de mostrar para os senhores. Nós temos, lá em cima, nós temos os lotes, e a forma de remembrá-los, de juntá-los, até formar 1.000 metros quadrados. Se eles formarem esses 1.000 metros quadrados e dando esse uso para uso residencial, então eles poderão utilizar
mais um coeficiente de aproveitamento. Porque essa lei, ela passa agora a aplicar a outorga onerosa do direito de construir. Até então, o plano diretor definiu o coeficiente básico e o coeficiente máximo, e definiu os instrumentos passíveis de serem aplicados. Nesse caso, nós, uma vez tendo essa lei, essa outorga vai passar a ser cobrada. E aí, para estimular a transformação desses territórios, nós estamos concedendo para aquele que faz o remembramento dos lotes, já a possibilidade de ter 50% gratuito, além do coeficiente básico. Aquele que usa para uso residencial, e aqui no Bolivar não tem controle de cota de terreno por habitação. Ele pode fazer qualquer dimensão de habitação. Ele tem mais um. Com isso, a gente já tem o coeficiente básico 1, mais 1,5, e depois nós temos ainda a fachada ativa que ganha mais em termos de gratuidade. Nesse bairro especificamente, ele terá a possibilidade de ter gratuito 2,7 no coeficiente. Ou seja, de 1 ele vai ganhar tudo isso se fizer esses incentivos que estamos colocando. Já para o que ele tem que atingir é 4. Então, se ele quiser fazer até 4, ele vai ter que pagar 1,3. Se não quiser, se quiser fazer com 2,7, ele já está atendido com todos esses benefícios de forma gratuita. Então, é uma forma de transformação do espaço urbano com outras maneiras, que aqui a gente vê também como pode ser reorganizado. O passeio ele pode ser alargado, então nesse desenho, que infelizmente não está muito visível, eu reconheço, mas tem aqui um traçado que mostra, tem um incentivo de árvore também dentro dessa quadra, então ele pode ter uma modificação, se assim os proprietários assim o desejarem. E com essa transformação, dá-se uma mudança urbanística neste território. Esse quadro demonstra, então, porque nós tínhamos falado no texto anterior que haveria uma cota de terreno por habitação, e em cada uma delas nós dávamos de 50, 70 ou metros quadrados a unidade, a dimensão máxima para se ter na habitação. E nós usamos a possibilidade da cota, que ela é mais flexível do ponto de vista de aplicação. Onde estão esses incentivos? Estão no centro expandido, onde nós temos... Será que dá para mostrar? O centro expandido é essa... Nós temos quadrilátero central, a obrigada... E o centro expandido é nessa faixa, onde nós estamos estimulando, então, todas essas mudanças também, além do bulevar no centro expandido também. E temos também... Na zona oeste, que liga a USP com o centro, também nós estamos dando alguns incentivos. E na zona norte, que é a parte essa, também estamos dando mais incentivos. Agora voltamos para o quadro. Então, é com relação a essas áreas do território que nós estamos falando. Então, a unidade de ocupação do centro expandido, ela vai ter 2 zonas de uso, porque cada unidade ela poderá ter várias zonas de uso. No caso do centro expandido, ela tem a zona centralidade municipal, que coincide com o quadrilátero. E tem também a zona mista de alta densidade. E elas têm coeficientes diferentes. No caso da zona centralidade, o coeficiente é o máximo, 5. E no caso da zona mista de alta densidade, é 4. A cota máxima de terreno por habitação é 20, o que vai dar uma área construída média máxima por unidade de 100 a 80 metros quadrados. Isso significa que se o investidor fizer nessa área, nessas dimensões, ele terá todos os benefícios que nós estamos incentivando. Então, é a redução... Um coeficiente de aproveitamento básico, ele ganha pelo remembramento do lote, ele ganha pelo uso residencial que ele está fazendo, e assim por diante, como eu expliquei no Boulevard. A outra unidade é a Oeste USP. Ela tem uma zona de média densidade, cujo coeficiente máximo é 2. Então, para ele chegar numa dimensão de área construída desejável para aquela região, nós teríamos que dar a cota
de terreno máxima de 40 metros quadrados. Então, são essas modificações que apareceram no texto da lei que foi publicada, que eu gostaria, então, de esclarecer hoje, porque anteriormente nós tínhamos dado direto à área mesmo. E na Zona Norte, onde ela também está sendo beneficiada pelo transporte até um determinado trecho, ela teria também a zona mista de média densidade e a cota de 30, o que dá uma área de 60 metros quadrados em média. Então, essas são, digamos, as unidades que nós estamos incentivando. Incentivando no sentido de absorver um adensamento previsto para a cidade, que é em torno de 70 mil unidades habitacionais novas, num horizonte que nós projetamos, que a FIP projetou. Então, com isso, nós imaginamos que possa ocorrer o adensamento nessas áreas, porque elas estão sendo beneficiadas, além de ter infraestrutura, ela tem também um sistema de transporte que vai dar facilidade de mobilidade para todas essas unidades. Aqui, nós, então, não falamos na audiência pública anterior sobre a área de expansão urbana. Como vamos tratar essa área de expansão urbana? Essa área, realmente, hoje, ela é mais terreno, são áreas que têm chácaras, e onde realmente a lei já permite usos urbanos. Mas esse uso urbano que nós estamos imaginando é que ele possa ter lotes de 1.000 metros quadrados. E estamos tratando, nesse momento, primeiro momento, trazendo aos senhores, até para ouvi-los e ver como isso repercute, ele pode ser na zona como um todo. Não estamos seccionando essa área, mas sabemos que ela tem diferenças. Na Zona Sul é uma forma, tem áreas de preservação, na Zona Leste tem outras, então isso nós precisamos depois talvez detalhar, mas hoje nós estamos trazendo essa possibilidade de expansão, mas também é necessário que os novos loteamentos tenham acessibilidade e para isso ele tem que ligar por o seu novo loteamento a uma via estrutural existente e implantar a via estrutural que dará a esse novo loteamento nessa área de expansão urbana. A área de expansão urbana são essas setinhas que nós estamos mostrando e que então, seria a possibilidade de ter de 1.000 metros quadrados. Por favor, Guilherme. Nós falamos também na audiência passada sobre as tipologias de novas zonas de uso que teremos na cidade, que são todas essas. Zona exclusivamente residencial, zona com restrição cartorial, zonas mistas. Então, é esse conjunto que nós teremos nessa lei. E, para isso, nós ouvimos os senhores e temos alguns acréscimos a fazer com relação à zona de restrição cartorial e as EIs, para mostrar que elas estão sendo tratadas por outra lei. Por favor. Então, no caso da zona com restrição cartorial, esse texto foi mostrado para os senhores, nós identificamos que elas são de tipos variados. Ela pode ter unidade habitacional, uma unidade de habitação por família, mas pode ter um conjunto de edifícios, então várias famílias, pode ter uso de comércio e serviço, então são diferentes, todas elas regidas pelo instrumento de restrição cartorial. Estão no cartório todas essas atividades. Agora, o que nós estamos vendo é que algumas das áreas, especialmente aquelas que têm ocupação horizontal, que são as habitações com 2 pavimentos, elas realmente sofrem no seu entorno, por uma zona que possa ser de mais densidade, uma certa visibilidade. Para isso, nós estamos criando, neste parágrafo único, uma faixa de transição, que permite dar essa proteção a essa zona, que é exclusivamente residencial,
com uma habitação por lote, e aí, então, nesse entorno, independente da zona que venha a estar, eles teriam que respeitar o gabarito de 10 metros. Já com relação às EIs, que é um aspecto que nós temos que esclarecer, que as EIs são tratadas no plano diretor. O plano diretor definiu as áreas das EIs 1, ou seja, os terrenos sem ocupação, que poderão ser destinados à produção de habitação de interesse social e também, no caso, à produção do mercado popular. E com isso, então, elas são regidas por uma lei que já foi aprovada em 2018, que é a Lei Especial de Habitação de Interesse Social. Então, as leis estão sendo tratadas por essa lei. Nesta lei que estamos fazendo, vamos demarcar apenas as leis 2, porque esse levantamento foi feito e atualizado agora, inclusive demarcando os territórios que são ocupados por ocupação precária ou irregular, e a essas nós denominamos de ZEIS 2. E todas elas têm o mesmo tratamento pela Lei Especial de Habitação de Interesse Social, que a produção é dada pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Então, só esse esclarecimento que gostaria de dar, porque ela está sendo tratada, mas por uma outra lei, não por essa. Apenas a demarcação das ZEIS 2 é que vai aparecer no mapa. E com isso, nós temos, então, esse mapa que eu apresentei para os senhores. Está difícil de ver, eu percebo daqui que está muito difícil. Eu peço mil desculpas. Eu peço mil desculpas, mas eu vou tentar mostrar para os senhores. Eu sei que a projeção teria que ser numa tela maior, mas, enfim, digamos assim, que eu não fiz alteração nenhuma em relação ao que foi mostrado para os senhores, e os senhores receberam isso, porque foi publicado todos os quadros. Eu soube que tudo isso foi publicado e disponibilizado para os senhores, então os senhores puderam ter a possibilidade de consulta. O que foi acrescentado foram os recuos mínimos, neste caso aqui, de frente, lateral e de fundo, que não constava no quadro que eu apresentei naquela reunião para os senhores. Então, estou complementando o quadro, trazendo essas informações, mas sei que os senhores já têm conhecimento. E aqui não houve alteração nos parâmetros. Isso resulta numa primeira abordagem, nessa primeira versão da lei, que nós temos, então, a possibilidade de mostrá-la por inteiro para os senhores, neste mapa. Esse mapa, então, tem as zonas da centralidade municipal, que é aquele vermelhinho bem no centro. Em torno dele, nós temos a zona de densidade alta, que vai ser o coeficiente 4, e temos um tom de marrom um pouco diferente, que é o coeficiente 2. Temos todos os perímetros que têm restrição cartorial em laranja, e temos também as zonas industriais em roxo, de 3 tipos. A zona predominantemente industrial, que tem uma variação do índice de risco ambiental no controle dos senhores aqui da prefeitura. Então, essas são, digamos, a possibilidade, e já aparecem aí, mas muito pequeno, as ZEIS 2, porque elas estão mapeadas. Então, essa, digamos assim, é a primeira configuração que temos. Evidentemente que vamos verificar isso com a prefeitura, se existem ainda outras mudanças que possamos fazer nesse mapa, mas essa é a primeira hipótese. Agora, com relação ao que nós podemos fazer em cada zona de uso, eu senti muita falta quando li a lei dos senhores aqui, que era difícil entender se eu tivesse uma zona, que uso eu posso fazer naquela zona. Então, nós propusemos esse quadro, que está agora totalmente publicado nesse projeto que nós entregamos, onde, então, cada uso que está nessa coluna e as zonas que estão na coluna horizontal lá em cima, vertical, estão os usos, e as zonas de uso na horizontal. Então, para cada zona e para cada uso, a gente diz se pode ou se não pode, por uma simples letra, sim e não. Então, é fácil de qualquer munícipe ver onde, na zona em que ele se encontra, quais os usos que ele pode ter.
Esse é só um exemplo, mas na publicação que foi feita existe todo o espectro de usos publicado. Com relação ainda aos parâmetros de modalidades de parcelamento do solo, nós temos umas tipologias de loteamento, de parcelamento, que seria o loteamento integrado, a edificação, desdobro, aglutinação ou remembramento. Nós usamos muito remembramento como juntando lotes, e desmembramento integrado à edificação e condomínio urbanístico. Essas são as modalidades de parcelamento do solo que está presente nesse documento que os senhores receberam. E isso pode ser feito em cada um desses, da divisão de modalidade, pode ter um ou mais tipos de loteamento no mesmo empreendimento. Pode passar. Em cada um desses parcelamentos, a gente tem que ser sempre presente que nós temos que ter a área mínima do lote, a área mínima da quadra, o comprimento da quadra, o percentual da área da gleba, que pode ser destinado ao sistema viário, área verde, área institucional, porque quando se parcela, é necessário que se doe ao município áreas para o sistema viário, para áreas verdes e área institucional. Então, todo esse conjunto existe na legislação, então está presente nesse artigo. Das quadras e lotes, nós temos que o lote mínimo na cidade poderá ser de 125 metros quadrados e frente mínima de 5. E também temos que ter uma área máxima do lote de 30 mil metros quadrados, acima do que terá que necessariamente ser loteada. Ela deverá destinar, então, área pública para áreas verdes, área institucional e sistema viário. E a área máxima da quadra poderá ser de 30 mil metros quadrados. E a frente máxima de 300, é o comprimento de uma quadra que poderá ter na cidade até 300 metros quadrados. Isso para facilitar, então, porque a cada momento você teria a possibilidade. Então, quando você tem, por exemplo, uma quadra que tem 300 metros quadrados, se você tiver uma fachada ativa que liga uma quadra a outra, você corta o caminho, uma rua a outra, você corta o caminho dentro de alguns empreendimentos, que é como eu mostrei no slide inicial. Aqui mostra a síntese de tudo isso que está em artigo. É muito mais fácil a gente ver no quadro, porque no quadro ele sintetiza tudo aquilo que a gente colocou em artigos. Então, nós temos aqui a área máxima do loteamento, que é 30 mil, a área do lote e a dimensão máxima, e a doação, que ele necessariamente deverá fazer, de 20% para áreas verdes e de lazer, e institucional 5%. No caso de desmembramento, acima de 10 mil metros quadrados e até 30, ele pode simplesmente desdobrar e terá que também doar, fazer essa doação específica. Então, essa é uma síntese daqueles outros artigos que mencionei para os senhores. E aqui estão exatamente os lotes mínimos, frente e área mínima, por zona de uso. Isso facilita também. Na legislação hoje existente, ela está em artigos. Então, dessa forma, qualquer pessoa pode olhar exatamente a zona e o lote mínimo que terá a sua zona. Então, ele tem a frente mínima e a área mínima, é só para facilitar a consulta de todos no projeto. Com relação ainda ao parcelamento, há a necessidade da destinação de área pública. Então, nessas áreas públicas, a área verde e a área institucional, a localização delas deverá ser feita pela Prefeitura em pelo menos 50%. Isso já consta da legislação dos senhores, que está em vigor. Então, nós estamos trazendo para essa lei, incorporando ao projeto. Ela também deverá ter uma declividade de 15%, não mais que isso, porque para a utilização melhor de determinar, tanto para a área de lazer quanto para equipamento, é melhor que se respeite essa declividade. Somente em casos excepcionais é que poderá, se o órgão ambiental aprovar,
um pouco maior essa declividade. Quer dizer, é o artigo 115. Pode passar, vamos. No sistema viário, nós temos também que as vias, elas, para novos loteamentos, eu estou sempre falando da possibilidade da expansão, de criação de novos loteamentos e como essas vias deverão estar sendo projetadas. Então, elas deverão respeitar tanto a característica, a hierarquia funcional, que dá padrões de projeto, quanto o sistema, a seção transversal. Eu já vou direto para o quadro, que fica mais fácil a gente apresentar, que seria o quadro 3. Esse quadro, ele apresenta, então, qual seria, na estrutura da prefeitura, o sistema viário da cidade, ele é composto por vias estruturais, principais, secundárias e vias que podem ser compartilhadas e de pedestres. Essa é a lógica da organização do sistema viário na cidade. E ele deve ter características funcionais em termos de velocidade, de raio, declividade longitudinal, que para cada uma delas existe um valor específico. E nós temos, então, aquilo que a gente tem em termos de valor, não é aqui que é mínimo e desejável, né? Então, nesse caso, são essas as considerações que temos que fazer nesse quadro. Aqui já temos a parte da seção transversal, em que também obedece às mesmas características para a estrutura viária das diversas tipologias. E aí nós temos, então, em alguns casos, valores, por exemplo, na largura de passeio, que pode ser mínima e desejável, mas o ideal é que seja sempre o desejável, o valor de projeto. Então, são esses valores que estão... Mas os senhores têm na publicação, os senhores poderão ver com mais clareza isso que foi publicado. E eu passo agora por um capítulo que não tínhamos mencionado anteriormente, que são os instrumentos de gestão urbanística, no qual a lei de parcelamento ela faz uma menção de quais seriam as características desses instrumentos, mas nem sempre ela dá todos os parâmetros, porque, por exemplo, nesse parcelamento, edificação e urbanização compulsória, exige-se uma lei específica que trate desse instrumento. Mas a lei de parcelamento ela pode orientar em termos de quando se aplica esse instrumento. Então, no caso de que pode-se aplicar ao proprietário que estiver com uma edificação subutilizada ou não utilizada, ele pode, então, numa zona que está no plano diretor, a zona de urbanização preferencial, que é toda a área compreendida no anel viário. Nesta área, especificamente, o plano diretor disse, aplique-se aqui o instrumento de urbanização compulsória. E, para isso, poderá ser aplicado a utilização do IPTU progressivo no tempo, a desapropriação por título de dívida pública, considera-se edificação ou terreno não construído, considera-se não utilizado o terreno com área ou não construído, não aproveitável para o exercício de qualquer atividade que independa de edificação. Tem também a subutilização, é o terreno com área construída inferior ao coeficiente de aproveitamento mínimo. Se ele tem um aproveitamento mínimo, inferior a esse mínimo, ele pode ser colocado como uma urbanização compulsória. Estão isentos disso, não caem nisso, aqueles que têm um interesse ambiental e cultural, aqueles que são utilizados para uma atividade econômica que não necessariamente necessite de uma edificação, então ele não precisa estar construído porque a atividade dele não exige essa edificação, ou aquele que decorra de impossibilidade jurídica
também que não poderia sofrer a aplicação desse instrumento. Essas seriam, digamos, ou que a área específica não tenha infraestrutura para suporte de um adensamento. O imposto territorial progressivo no tempo, dentro dessa unidade de urbanização preferencial, ele está, então, sujeito, inicialmente, a uma aplicação de uma alíquota por 5 anos. Se há necessidade de uma notificação, a lei específica vai dizer o momento que isso vai ser feito, que tem uma notificação que o proprietário vai receber e ele terá, então, a aplicação do imposto majorado, mas esse imposto nunca pode ser superior ao valor 2 vezes o valor do ano antecedente. Ele pode depois, se não cumprir isso, ser desapropriado com pagamento por dívidas de títulos, né? Guilherme, obrigado. O outro instrumento que nós trouxemos é a transferência do direito de construir, que ele pode ser aplicado para a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, se a prefeitura desejar implantar equipamentos urbanos e comunitários, a criação de abertura de via, ele pode ser para a área de valor histórico, ambiental, imóvel histórico também tem a possibilidade de transferência, se houver necessidade de uma execução de melhoramento viário, pode ser também permitido a transferência, se ele doar para a prefeitura, ele poderá transferir direito de construir do seu terreno doado, necessário ao melhoramento viário. Então, esse instrumento, ele permite a utilização para várias finalidades de interesse público. Vamos para o outro. Ainda com relação à transferência, se isso for aplicado, nós temos que identificar o imóvel, que vai ter todos os dados do proprietário. O potencial construtivo desse imóvel corresponde ao direito de ocupação básico. Então, o coeficiente de aproveitamento básico é 1. Então, todo o terreno ele teria o direito para transferência do coeficiente de aproveitamento básico. Nos imóveis do patrimônio histórico, se ele tiver em boas condições, ele pode transferir o direito todo de construído daquele imóvel, não necessariamente o básico. Só será o básico se ele estiver em ruínas. Próximo, por favor. E a forma de cálculo dessa transferência, ela se dá por essa equação, em que a gente tem o potencial construtivo transferido, que está aqui embaixo, a área construída do empreendimento, com o coeficiente utilizado pelo empreendimento, menos a área de terreno do receptor e vezes o coeficiente básico do receptor, dividido pelo valor venal do doador, dividido pelo valor venal do receptor. Essa é a fórmula que permite a transferência, porque em cada local o valor venal é diferenciado. Então, há necessidade de se fazer esse cálculo em função dos valores de terreno, valores venais existentes para cada um desses locais, do terreno, do doador para o receptor. Vamos para o outro. A transferência do direito de construir também, ela pode ser monitorada para efeito de todos os registros, de todas as atuações que possam ser efetuadas. E, no caso, esse monitoramento deve manter o registro de todas as operações, publicar no Diário Oficial, identificar o terreno do lote, incluindo a sua localização, tanto do imóvel doador quanto do receptor. Isso é uma forma de controle da própria prefeitura sobre esse instrumento. Agora nós temos a outorga onerosa do direito de construir, que esse é um instrumento muito importante, porque ele vai passar a ser aplicado agora a partir dessa lei. A FIP está ainda
fazendo levantamentos e estudos sobre os valores de terreno, valores de disponibilidade de imóveis que existem dentro da cidade e como esses valores poderiam ser utilizados. Isso tudo está em andamento. Então, o que eu vou mostrar hoje é aquilo que o instrumento tem em relação à sua lógica de aplicação. Mas um outro colega virá numa outra oportunidade e fará a apresentação desse estudo, onde esse trabalho de levantamento de valores, tanto o valor venal quanto o valor de mercado, possam estar influenciando nos valores da outorga onerosa a ser cobrada. Então, no caso aqui, os recursos dessa outorga que forem oferidos, ele vai para um fundo de desenvolvimento urbano. O potencial que pode ser cobrado, é o potencial adicional entre o básico, que é gratuito, e o máximo que poderá ser atingido na zona. Então, se eu tenho uma zona com coeficiente básico 1 e o máximo 4, o potencial de pagamento de outorga seria entre 1 e o 4. É esse o diferencial que se cobra a contrapartida do proprietário que faça o uso disso. Então, são utilizados no quadro 4 existem esses valores. Por favor, Miguel. A fórmula de aplicação da outorga, da contrapartida, é a área de terreno vezes o coeficiente de aproveitamento do empreendimento, aquilo que se deseja fazer, quanto que ele pode ter o coeficiente a 4, mas ele pode utilizar apenas 3, se quiser. E daí ele tem menos o coeficiente de aproveitamento básico, vezes o valor venal do terreno e vezes o fator de planejamento e fator social. Esses fatores nós vamos definir nesse estudo que esse colega está fazendo, porque nós estamos direcionando onde podem ser adensado e aplicado esse tipo de outorga. Nós mencionamos na unidade do Boulevard, mencionamos o Centro Expandido, mencionamos a Zona Oeste, todos esses têm o coeficiente básico e máximo diferentes. Então, nessas áreas, poderão ser aplicada a outorga do direito de construir. E com isso, nós teríamos, então, a possibilidade de utilizar esses recursos que vão para o Fundo de Desenvolvimento Urbano para a regularização fundiária, para programas habitacionais, são todos esses, reserva fundiária, atendimento da expansão urbana, são todos equipamentos. Então, o que é esse conceito da outorga? E nós estamos dando tanto incentivo que não é uma questão só de cobrar, é uma questão de que a outorga onerosa, ela permite que se arrecade, digamos assim, este valor da área que hoje tem toda a infraestrutura e que pode receber esse adensamento, que são todas aquelas zonas que mencionei, que têm os coeficientes maiores, né, de 2, de 4 e de 5, e com isso, então, ele possa aplicar esse recurso que vai para um fundo, e essa aplicação é feita em outras áreas que necessitam de equipamentos, de novos investimentos do poder público. Portanto, nós consideramos esse instrumento como um instrumento de redistribuição. É uma forma de que se busca contemplar áreas que hoje não têm, é uma forma que é extra-orçamentária, um recurso que vem extra-orçamentário e que pode, então, beneficiar outras áreas da cidade que necessitam de equipamento. Por favor, amigo. O último instrumento que vou apresentar hoje é a Operação Urbana Consorciada. Esse é um instrumento que, na verdade, ele busca trazer transformações urbanísticas dentro de um determinado território. Ainda, Ribeirão Preto não dispõe desse instrumento, mas ele poderá vir a ser feito por uma lei específica. A Operação Urbana Consorciada, ela necessita de uma outra lei para ser aplicada. E ela vai, então, identificar no território quais as áreas que poderiam receber esse tipo de instrumento. Em geral, são áreas onde se deseja fazer transformações urbanísticas.
seja pela implantação de um equipamento estratégico de desenvolvimento urbano, seja por ampliar e melhorar o sistema de transporte coletivo em determinada região, seja por recuperação de áreas passíveis de inundação, seja por ocupação de áreas públicas e por equipamentos de interesse histórico. Então, são essas questões que estariam contempladas dentro de um projeto urbanístico que poderia ser feito para aquele território. Então, essa lei específica, ela vai definir um perímetro no município onde necessitem de benfeitorias e de intervenções urbanas próprias dessa operação. Por favor. E para isso, ele precisa ter a delimitação e abrangência dessa área, ele vai ter qual é a finalidade dessa operação, se é para a implantação de um equipamento de expansão de melhoramento urbano, se é a implantação de um equipamento específico de desenvolvimento. Ele tem que ter um plano urbanístico para essa área, ele vai definir o estoque desse perímetro, ou seja, qual é o máximo de área construída residencial e não residencial possível de ter nesse perímetro. Então, são condicionantes para que se possa fazer uma intervenção. E amarrado a tudo isso, existe um programa de intervenções que a lei vai estabelecer. Esse programa vai dizer exatamente onde este recurso vai ser aplicado naquele perímetro. A diferença entre a outorga onerosa e a operação urbana consorciada é que a outorga se dá no município, nas áreas onde há diferença do coeficiente básico máximo. Nesse, ela delimita uma área específica de abrangência e aí se dá, então, toda a intervenção urbana. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de trazer para os senhores e aí, então, ficam à disposição para as perguntas e comentários. Eu agradeço, muito obrigada. Muito bem, então, Estefânia e a Sabrina estão coletando aí as pessoas que querem fazer pergunta. Eu queria, antes de começar a chamar as pessoas, e elas vão me passar, já tem aí? Só tem um inscrito por enquanto, então levantem a mão para que eles possam pegar com vocês aí a assinatura. Eu queria dizer que essa audiência pública está sendo gravada. Queria agradecer à Câmara Municipal, na pessoa do seu presidente, Lincoln Fernandes, e agradecer o profissional aqui da TV Câmara que está gravando, e vamos colocar à disposição na internet a íntegra dessa gravação. Estamos trabalhando, buscando parceria para que a gente possa fazer, quem sabe a partir da próxima, já transmissão em tempo real da audiência pública. Tá? Isso vai facilitar que pessoas que eventualmente não possam comparecer, possam acompanhar e dar sua opinião por meio eletrônico, né, para a equipe que está trabalhando nesse projeto, nessa proposta. Queria também agradecer aqui a presença dos representantes dos vereadores, o Moacir, que representa o vereador Pessotti, o Daem, que representa o vereador Maurício Gasparini, e o Davi, que representa o vereador Zucoloto. Isso é muito importante, a participação deles, e os vereadores têm procurado participar, né, como uma forma de estarmos sintonizados também com a Câmara Municipal. Vamos fazer reuniões específicas com os vereadores e seus assessores, mas é muito bom eles estarem participando para poder também opinar em relação a esse trabalho de aprimoramento. Muito obrigado pela presença. Então, posso chamar o primeiro, Sabrina? Então, como disse, são 3 minutos de referência para cada um. Vamos anotar, tem um resumo básico que quem for perguntar deve fazer. Isso entra tudo no relatório
de elaboração dessa lei, mas queria saber quem é o primeiro. Luiz Cláudio. Cadê o Luiz Cláudio? Vem cá, Luiz, por favor. Quem não assinou a lista de presença, é importante assinar, colocar lá o e-mail, para que vocês possam receber as informações em relação às demais audiências que vão ter. Muito obrigado. Oi, boa noite a todos. Luiz Cláudio, sou da ASAC, no Jardim Canadá. E eu tenho uma dúvida, mas acho que é bem simples, talvez a Neuza até possa nos esclarecer. Por exemplo, como é que o texto não está disponibilizado todo ainda, então fica difícil para a gente que não está acompanhando inteiro, por exemplo, os mapas, as coisas não estão disponibilizadas, né? Então, por exemplo, como é que eu sei na minha rua ou no meu bairro, como é que eu me enquadro? Eu estou lá na unidade de ocupação tal, como é que eu sei se a minha é ZRC, ZRS, como é que eu descubro isso, né? Lendo a lei. Uma vez que a gente só está lendo a lei e não está acompanhando a discussão que vocês estão fazendo. E aí você mencionou que as zonas de restrições cartoriais está sendo tratada por outra lei. Qual é essa lei? Até para a gente poder... Não? Não foi isso? Não, nessa lei mesmo? E eu lembro que na apresentação técnica você mencionou que não era proposta dessa proposta de lei fazer qualquer alteração de uso para as zonas de restrições cartoriais. Eu não vi isso também no texto lá. E seria possível, por exemplo, colocar lá algum artigo dizendo, olha, quem tem restrição cartorial, a gente não quer mexer na restrição cartorial. Acho que é isso que eu tinha para colocar. Amaury Francisco Lepre. Boa noite. Bom, meu nome já foi identificado. Eu tenho duas perguntas só rápidas hoje e depois a gente vai fazer o estudo do texto com mais calma e fazer as sugestões por escrito, mas acho que essas duas são muito importantes. Segundo a previsão legal do plano diretor, a lei de uso e parcelamento deve ser responsável pelo regramento e ocupação sustentável, inclusive sobre o aquífero Guarani. E a gente, no texto que foi disponibilizado, não está sendo tratado isso de uma forma de nenhuma forma. Então a sugestão é a criação de um capítulo sobre o tema, porque ele é muito polêmico e depois no dia a dia, a gente que mexe com parcelamento solo tem muita dificuldade. Então que seja incluído aí um capítulo sobre isso. O segundo foi falado hoje, é exatamente quando o parâmetro da área de expansão, de toda a expansão urbana de lote de 1.000 metros. Isso é um absurdo, me desculpe, a senhora até justificou, mas nós vamos esquecer o lote de 140 metros, o lote de 160 metros, nós vamos esquecer o interesse social, nós vamos esquecer isso. Para que lote de 1.000 metros? Para que serve lote de 1.000 metros? Então eu acho que isso aqui tem que ser revisto urgente. A cada região, mas tem que ter um lote mínimo. Pode ter de 1.000 metros, mas não pode limitar. Também, o condomínio de lotes, ele foi descrito, mas ele não tem um capítulo para ele. Tanto é que o slide, quando falou da lei de parcelamento, o condomínio de lotes não foi disciplinado. Isso é uma novidade muito boa. Vai acabar com aquele probleminha da casinha mentirosa, né? Da gente fazer uma unidade habitacional, você compra uma unidade e depois você vai ampliar, não consegue fazer isso no cartório. Então, condomínio de lotes vai resolver um monte de problemas, a gente vai poder ter o seu lote para fazer o que quer. E não sei se foi um furo, no artigo 225, parágrafo 7, fala que quando você, referente ao loteamento, fala que quando vai ser feito o decreto, precisa de apresentar os termos de execução de obra. Isso não é previsto em Ribeirão, de você fazer o loteamento antes de você fazer o decreto. Então, acho que aqui foi um erro, talvez na hora de digitar,
que nós temos que apresentar um termo de execução de obra e vai ser feita a conferência do reflorestamento para depois o prefeito fazer o decreto. Então, poderia dar uma olhadinha no artigo 225, parágrafo 7º. Por hoje é só. José Batista Ferreira. Boa noite. Incluiu-se agora o conceito de as unidades de ocupação planejada, né, que é um bairro que vive, vamos dizer, por si só, né? Está aí nos conceitos que ele tem uma vida própria, né? Esse é o conceito que está aqui no plano, né? Mais ou menos isso. Criou-se as zonas, essas zonas todas de acordo com as unidades. Aí tem um mapa que não foi mostrado, que não deu tempo. Criou-se umas zonas estritamente residenciais, que são terrenos espalhados pela cidade. Pintou de amarelinho terrenos, chamados de zonas. Um está lá na zona norte, outro está lá na zona sul. Não deu para entender o conceito urbanístico dessa zona estritamente residencial, inclusive terreno com frente para grandes avenidas, com restrição estritamente residencial, com coeficientes baixos. Então, que conceito que é esse, Jesus Cristo? Desculpe a minha indignação. A gente está um pouco assustado com alguns conceitos. A gente viu, olhamos em alguns empresários, somos um absurdo. Só faltou pôr o nome no dono do terreno. Então, terrenos espalhados pequenos, tem de 4 mil metros, 5 mil metros, uma coisa assim, completamente inadequada. Nós ficamos assustados com esta zona estritamente, que não é zona, são terrenos espalhados. Perdoe-me, a gente não entendeu isso, gostaria que a senhora explicasse que conceito é esse, de terrenos espalhados que viram uma zona como as outras. São porções do tecido urbano. Muito obrigado, desculpe se alguma palavra não foi adequada. André Simeonato. Oi, boa noite a todas e todos. Meu nome é André, hoje eu estou como representante da Comissão de Direito Urbanístico da UAB, aqui de Ribeirão Preto, e também do Grupo de Estudo de Direito Urbanístico da USP Ribeirão. A minha pergunta, primeiro, é sobre a expansão urbana, sobre a alteração do perímetro urbano. O Estatuto da Cidade, no artigo 42b, ele fala que toda expansão urbana ela deve ser precedida de um projeto específico que contém a demarcação do novo perímetro, a demarcação das áreas de risco, a utilização e diretrizes sobre a infraestrutura, viária, equipamentos públicos, os parâmetros de parcelamento, previsão de HIS e principalmente mecanismos para garantia da justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes da valorização imobiliária. Enfim, eu vi que o perímetro urbano ele praticamente dobrou, né? Então, aumentou bastante a zona urbana. E eu queria saber sobre se existe esse projeto específico que o artigo 42b exige. Minha outra pergunta é sobre a zona rural. O Estatuto da Cidade também fala que o planejamento ele deve englobar o município como um todo, né? Não apenas a zona urbana, mas também a zona rural. E eu queria saber se existe alguma previsão, de criação de alguma diretriz específica da zona rural, porque afinal de contas, nosso município tem toda uma vocação agrária, agrícola, né? E eu senti falta de mencionar a zona rural. Outra pergunta é como que vocês chegaram nesse número do lote máximo de 30 mil metros quadrados? Qual foi a justificativa, já que é um número bastante alto? E é isso. Muito obrigado. Paulo César Malavodlia. Oi,
Paulo César Malavolha, eu sou da diretoria da ASAC. De bate-pronto, primeira colocação é que a ideia era fazer uma lei mais concisa, mais simples, mais direta. Eu não lembro se vocês lembram como era a 2157 e a 2505, quantos artigos tinha e tal, mas essa aqui ganhou, né? Agora nós estamos com 245 artigos e 75 páginas. Ficou muito mais complicado, comprido e difícil de aplicar. Então essa é uma crítica e também uma sugestão, a gente tentar enxugar isso, diminuir. Uma segunda sugestão e também um exemplo de como é que isso aqui podia ser enxugado, nós temos ali 15 páginas de descrição dos tipos de usos não residenciais para depois mostrar no quadro em que zona isso pode acontecer e em qual não pode. Será que esses usos todos não podiam estar descritos também num quadro? Nós precisamos de 15 páginas de lei para descrever uso por uso, mesmo porque isso pode ser alterado. A gente sabe que a evolução é muito rápida, tem uso que existe hoje, amanhã a tecnologia mudou e a coisa não é mais assim, e vai estar no corpo da lei. Então, de cara, a gente tira 15 páginas de lei se a gente jogar esses usos para um quadro, né, também anexo, né. Terceiro, queria fazer uma colocação sobre a outorga onerosa, porque ela pode ser um instrumento de direcionamento de conceitos urbanísticos e de intenções, e pode funcionar assim sendo, pode se transformar, usando-se parâmetros um pouco mais exagerados, numa coisa arrecadatória, e pode se transformar também num inibidor de empreendimento, né? A diferença está na aplicação desses fatores, né? O fator social e o fator de planejamento. E a gente não tem aqui nenhuma indicação de quais são os critérios técnicos e os critérios para a aplicação desses fatores. Então, só para exemplificar, a equação que está colocada aqui é que você vai multiplicar o valor venal do terreno pela área do terreno. Depois você vai subtrair o índice que você quer, o índice que você tinha direito do índice que você pretende alcançar. Então vamos supor que você quer ir de 1 para 4. Então você vai pôr um número 3 lá na fórmula. Então o que eu tenho agora? Eu tenho o valor venal do meu terreno multiplicado por 3, como sendo o pagamento da outorga. Isso pode diminuir se o fator social for meio e o fator de planejamento for meio, então você vai dividir por 2 duas vezes. Mas isso pode ficar no 3 vezes o preço da área do valor venal. Quer dizer, eu acho muito difícil alguém pagar 3 vezes o valor do terreno para construir a mais. Eu não acho que o mercado de Ribeirão tem esse fôlego. Então, no final, um instrumento que podia ser um instrumento de política pública se torna simplesmente um inibidor de desenvolvimento. Então você vai acabar desvalorizando as verbas. Por último, eu queria fazer um comentário sobre o coeficiente máximo 5 aplicado na centralidade municipal, que é o quadrilátero central, que já é uma das áreas mais densas da cidade. Para que a gente vai incentivar um adensamento maior do lugar que já tem mais densidade? O que eu imagino que a gente quer, do ponto de vista de eficiência da cidade, é ter uma densidade média contínua, principalmente ao longo dos corredores de transporte coletivo, que também deveriam ser os corredores comerciais. Então, a ideia de uma centralidade longilínea, onde você tem em cada setor da cidade, ou cada um das unidades de ocupação planejada, um centro ou alguns subcentros ao longo de uma linha, e a partir deles um decréscimo da densidade para sua lateral,
a gente tem um degradê na forma de ameba e não em um único centro. Então, quando a gente faz isso, incentivando aumentar a densidade do lugar que já é mais denso e desincentivando o adensamento de alguns subcentros, a gente está negando a possibilidade do crescimento contínuo através da criação dos subcentros. A ideia da unidade de ocupação planejada é você realmente não trazer a obrigatoriedade de todo mundo para dentro do centro da cidade, mas você poder ter a solução dos problemas do dia a dia em cada um desses subcentros. E a gente sabe que a densidade residencial é o que daria vida a esses subcentros. Se a gente não deixa adensar, muito provavelmente a gente também não vai conseguir viabilizar o comércio e o serviço nesses subcentros. Então o pessoal vai ter menos densidade lá e eles vão vir para o centro buscar essas coisas. Então, eu tenho a impressão que o modelo ele está aplicado aqui como se Ribeirão fosse uma cidade pequena, de 50, 100 mil habitantes. Quando você parte para a questão da criação dos subcentros, que estão lá localizados nas unidades de ocupação planejadas, você tem que partir do pressuposto que o centro já tem uma certa densidade e que você vai criar esses outros subcentros e eles estão ligados por esses corredores que estão planejados já no plano de mobilidade. Então, só algumas colocações e algumas outras coisas eu queria entender melhor e saber dos parâmetros que foram usados, né? Obrigado. Tem mais alguém que quer se inscrever? Alguém quer usar a palavra? Eu vou passar para a professora Nilza e ao final eu vou fazer o comentário. Falar aqui. Luciana, por favor. Está gravando a minha... Eu gostaria que a senhora esclarecesse sobre a zona de restrição cartorial. Tem um parágrafo único, um gabarito de 10 metros, a senhora pode clarificar. Por que zona de restrição cartorária não são as restrições introduzidas pelos loteadores? É isso? Ou não? Como eu devo entender o que é zona de restrição cartorária? Pode explicar para a gente, por favor? Bom, nós vamos, seguindo a ordem das perguntas, né? O senhor Luiz Cláudio, ele solicita algumas... eu vou só pedir para pegar meu óculos, desculpe. Eu não estou conseguindo enxergar o... O senhor Luiz Cláudio, ele coloca o problema do desenho da macrozona e da zona de restrição cartorial também, e alteração de uso na restrição cartorial. A questão da zona de restrição cartorial, ela tem um perímetro muito específico que nós, nesta lei, buscamos manter. Então, porque existe um registro em cartório de toda a delimitação desse perímetro e, consequentemente, as especificações estão neste memorial que consta registrado em cartório. A alteração de uso, ela foi objeto de uma outra audiência, se não me engano, na semana passada, que foi discutido a questão da alteração de uso. Essa é uma questão ainda que a Prefeitura está avaliando e que nós vamos trazer, evidentemente, as respostas oportunamente. Não posso fazer hoje uma menção sobre isso aqui especificamente. A questão
senhor Amaury Francisco Lepre, ele falou sobre a ocupação sustentável, sobre o aquífero Guarani, criação de um capítulo, lote de expansão urbana de 1.000 metros quadrados, que deve ser revisto. Pede também a questão do condomínio de lotes, que precisa ser disciplinado para resolver certos problemas. Essa digamos assim, o conteúdo das indicações que ele fez. Com relação ao aquífero Guarani, ele é uma zona de uso especial, que foi delimitada pelo plano diretor, e nós estamos ainda tendo a possibilidade de fazer um levantamento sob sondagens de alguns territórios nesta região. Isso será objeto também de uma avaliação maior, para depois então definirmos especificamente quais seriam as condições dessa zona específica que o plano diretor chama de zona de ocupação especial, ZUI. E também uma zona de uso mais restritivo. Isso está no plano diretor. E nós devemos ter, com base nesse levantamento de áreas que estão contidas no aquífero Guarani, principalmente pelas sondagens, avaliar as possibilidades que eles poderão ter em termos de permeabilidade, em termos de ocupação, para então definirmos esses parâmetros. Então, isso é uma coisa que está ainda em análise. Por isso não consta do texto. E dado que essa zona é uma zona que foi introduzida pelo plano diretor, ela é uma macrozona, né? Ainda ele fala com relação ao artigo 225, que eu vou avaliar o questionamento feito e depois, então, oportunamente, posso trazer as respostas. Hoje não teria. O senhor José Batista Pereira a outra questão é de 1.000 metros, que ele colocou. Essa foi uma, digamos assim, o senhor Amaury ficou... nós demos um tratamento igual, senhor Amaury, inicialmente, mas eu ainda disse, durante a apresentação, que nós sabemos que existem diferenças entre os diversos quadrantes. Nós demos para todos os quadrantes a possibilidade de se ter de 1.000 metros. Não estamos esquecendo das diversas dimensões de lotes que podem existir. Apenas que nesta área, a gente gostaria que fosse reduzido, principalmente em algumas áreas onde não tem transporte. Qual é o custo desse transporte? Qual é o valor da infraestrutura? Porque tudo isso acaba ficando com o poder público para complementá-la. Então, essa questão ainda estamos avaliando melhor. Eu trouxe uma primeira abordagem nesse momento. Eu acho que nós vamos evoluir, certamente, inclusive com as críticas que os senhores fazem, nós sempre podemos aperfeiçoar. O que nós hoje entendemos é que existem áreas ainda dentro da cidade que podem absorver o crescimento, podem realmente fazer uso de um crescimento populacional e ter um adensamento maior, porque já dispõe de infraestrutura. E, nesse sentido, não valeria a pena expandir tanto esse território. Então, essa foi a nossa primeira abordagem. Evidentemente que vamos analisar, sua observação é pertinente, nós vamos analisar. O condomínio de lotes é um novo instrumento que a lei federal nos permite tratar, né? Esse também nós podemos tratar de forma mais detalhada numa próxima versão. Sabemos que existe essa possibilidade, é uma lei recente, federal, e vamos certamente incorporar essa questão. O senhor José Batista Pereira, ele fala das unidades de ocupação planejada, que criou zonas, porque dentro das unidades de ocupação planejada, ela tem diferentes tipos de zonas, como eu pude apresentar num quadro síntese, e onde nós queremos estimular o adensamento, onde pode receber um adensamento populacional e onde há infraestrutura, inclusive de transporte para isso. As ZER são terrenos e grandes avenidas. Olha, a delimitação da ZER
nós tivemos de um mapa fornecido pela prefeitura. Então, nós temos que avaliar se isso, de fato, porque nós partimos, porque essas áreas são, em geral, loteamentos que estão considerados como zona exclusiva. Mas eu vou verificar. O senhor não, nós amanhã passo o dia inteiro na prefeitura e vamos passar um pente fino no mapeamento. Eu acho que todas as observações que são feitas aqui só nos ajudam a aperfeiçoar o projeto. Então, num primeiro momento, entendemos que essa fosse a delimitação dessa zona específica no território. Mas vamos conferir tudo isso, pode ter certeza. O senhor André, que ele representa a Comissão de Urbanismo, ele falou da expansão urbana, ele também falou que a demarcação de um novo perímetro, questionou aqui a zona rural, diretrizes e o lote máximo de 30 mil. Pela primeira vez veio uma pergunta sobre isso. Nós já tínhamos apresentado na primeira audiência, essa foi, digamos, uma primeira abordagem do lote máximo, porque entendemos que não podemos ter grandes áreas, com grandes áreas na cidade, que travam todo um fluxo de ligação entre bairros. Então, por isso, definimos essa área de 30 mil, mas ela pode ser 20 mil. Em São Paulo, nós temos um lote máximo de 20 mil. Se os senhores acharem que devemos reduzir, nenhum problema. Essa foi a primeira abordagem. Com relação à questão da demarcação da zona rural e de expansão urbana, nós não fizemos modificação. Isso consta do plano diretor e estamos utilizando o perímetro que consta da lei do plano diretor. Não houve alteração nesse projeto de lei desses perímetros. Estamos usando... Ele pode falar? Ele está querendo falar? O perímetro urbano, expansão urbana e zona rural, ele foi delimitado pela lei do plano diretor de 2018. Certo? Nós estamos fazendo uso deste perímetro, não estamos alterando. Mas eu não sei se... Eu acho que talvez o senhor possa explicar. O que o André está colocando é que no Estatuto da Cidade tem requisitos para a expansão urbana. No nosso plano diretor, ele trata desses requisitos. E quando for empreender nas zonas de expansão urbana, terá que observar esses requisitos. Tá? Muito bom. Então, a questão do lote máximo eu já falei, quer dizer, pode haver uma alteração nessa dimensão, mas o que julgamos... porque existe uma dimensão hoje da frente máxima de 300 e pode ter com outro 100, daria 30 mil, mas pode ser de 20 mil, você pode ter uma quadra, entendeu, de 4, de 200 por 100 e assim por diante, tá? Então, essa questão dessas dimensões, nós estamos trazendo à discussão. E os senhores, evidentemente, que trabalham na cidade, podem nos ajudar a aperfeiçoar. O Paulo César... já deixou para a próxima, é verdade, o senhor prefere discutir depois. E o senhor, o arquiteto Silvio Cotardi, fez uma série de observações, que ele gostaria de ter uma lei mais concisa. Eu concordo plenamente que poderíamos tratar a questão do capítulo de usos. Eu mesmo desejo fazer isso, porque eu peguei essas informações de uma tabela, e eu posso transformá-la novamente numa tabela, de forma a atender essa questão. Mas nesse primeiro momento, nós temos alguns prazos, e então, por esse momento, a gente trouxe essa informação. Mas ela já existe uma organização que me permite transformá-la simplesmente num quadro. Isso não seria problema. Eu acho que o senhor tem razão no momento em que deseja uma lei mais concisa, e eu também acho que devemos fazer isso.
Com relação à outorga, esse é um assunto que vai ser tratado porque existe um colega que está realmente fazendo um levantamento e ele terá a oportunidade de demonstrar tudo isso. Hoje, como eu tinha que apresentar alguns instrumentos, e esse é um deles que faz parte do conjunto, e é o mais importante, eu diria, porque a partir dessa lei passa-se a cobrar a outorga, e nós estamos fazendo todo o possível de dar incentivos para que essa outorga seja reduzida. No momento em que falei que no Boulevard você chega a 2,7, podendo chegar a 4, estou dizendo, estamos de gratuidade se tudo isso for cumprido. Então, existe uma série de intenções no projeto que busca reduzir a outorga. Esse é um ponto que nós também estamos trabalhando bastante. Agora, com relação ao fator de planejamento e fator social, evidentemente que ele vai trazer alguns elementos que pode orientar em função de qual é a área que desejamos mais, em termos de planejamento, absorver esse crescimento, esse adensamento. Ainda com relação aos corredores de transporte, nós buscamos definir essas áreas de adensamento exatamente nas linhas de corredores de transporte. O senhor teria exatamente dentro desse do centro expandido, do quadrilátero central, que é a zona de centralidade municipal, e o Boulevard, elas estão servidas, a zona leste, a zona oeste na USP, elas estão servidas por um sistema de transporte. Então, o adensamento previsto foi em função da disponibilidade do sistema de transporte que está no plano de mobilidade e que, então, nós pudemos absorver isso. Com relação ainda às vias e a criação de centros de centralidades ou centros de bairro, como subcentros, como o senhor chamou, eu acho que toda cidade do porte como essa deve ter outras centralidades, sem dúvida nenhuma. Assim como nós temos Bonfim Paulista, onde é uma centralidade muito típica e que ela está sendo tratada como uma zona hoje mista de densidade média, que faria também o papel de ter as atividades comerciais e de serviços mais relacionadas àquele local, e em outros que a gente possa também fazer. Nós temos também uma zona de centralidade de via, que são algumas vias que nós podemos dar o coeficiente 3, onde realmente poderá existir isso que o senhor falou, são os lotes lindeiros dessa via, que teria esse maior aproveitamento, e depois ele vai declinando. Especificamente porque no seu entorno, muitas vezes existem loteamentos com restrição cartorial, que já tem uma lógica própria. Então, em função disso, nós vamos ter essas vias, que têm também essa ligação importante na cidade, para ter um aproveitamento melhor. Mas considero que suas observações nos ajudam no sentido de rever alguns pontos. Então, o senhor fala nos corredores, então eu só queria esclarecer que estamos atendendo essa condição nas zonas que estamos realmente colocando como maior possibilidade de adensamento. E, finalmente, tem a última observação, que diz respeito o senhor que falou, Paulo, né? Melo, é isso. Ele falou sobre a zona de restrição cartorial, que nós mostramos aqui um parágrafo único, no qual nós estamos colocando. A zona de restrição cartorial, nós não estamos alterando esse perímetro, ele se mantém porque nós estamos preservando esse perímetro. Mas no entorno desse perímetro, se essa zona de restrição cartorial for de unidade de habitação por lote, uma unidade é unifamiliar, e tem construção até 2 pavimentos, então, no entorno dessa zona de restrição cartorial, em 100 metros, nós podemos exigir, mesmo que a zona esteja numas M2 ou em M3, o gabarito de 10 metros. É isso que estamos dizendo, no sentido de proteger essa zona de restrição cartorial. Não estamos alterando de forma alguma as especificações dessa zona.
Eu acho que é isso, secretário. Olha, eu queria então dizer, como toda audiência pública, né, que eu comentei no início, né, vocês estão fazendo observações importantes, tem algumas delas que nós mesmos, a nossa equipe, tem também apontado, e aí tem algumas que coincidem, tem algumas que talvez vocês não tenham visto ainda, porque vocês terão mais oportunidade de ler detalhes no texto, e é justamente essa reflexão em relação a esses parâmetros, nós vamos na próxima audiência pública detalhar um pouco mais para vocês as razões de alguns parâmetros que estão aqui colocados, inclusive essa questão dos 30 mil metros de área de lote máximo que foi aqui colocado, quanto também em relação à questão dos 1.000 metros. A questão da restrição à zona de expansão, queria lembrar as discussões que teve nessa matéria em relação quando tratamos do plano diretor, porque havia setores importantes da população que defendia que não se permitisse construir na zona de expansão. Vamos lembrar disso, aqui nessa salão aqui, teve discussões acaloradas nesse sentido. E houve, na verdade, uma pactuação nesse sentido, de não proibir, como alguns queriam, mas admitir, como bem lembrou o doutor André, permitir, mas observando os requisitos que o Estatuto da Cidade estabelece, e os cuidados em relação ao aquífero. Tanto é que, como disse já a professora, nós vamos introduzir aqui um capítulo tratando sobre o aquífero, com todos os cuidados que foram tratados naquela discussão aqui do plano diretor, e lá no plano diretor está muito claro, né, as diretrizes que nós temos que respeitar aqui nessa lei. O tamanho do lote apontado aqui, nessa primeira versão de 1.000 metros quadrados, foi a sinalização para dizer, olha, aquela zona do aquífero deve ser menos adensada. Mas essa diretriz do plano diretor, ela pode ser aplicada de várias formas, essa é uma delas. Ela pode ser também aplicada com flexibilização de tamanho, mas também com restrição em termos de volume, de volumetria. Então, é possível atender as preocupações do ponto de vista ambiental, mas também fazer algo que viabiliza empreendimentos que observam os requisitos do Estatuto da Cidade e as diretrizes do plano diretor. Então, essa discussão está aberta, mas nós temos sempre que lembrar o que está lá no plano diretor. É ele que deve nos guiar, gostemos ou não, é uma pactuação que foi feita e aprovado pelos vereadores. Ao falar de vereador, queria dizer aqui que tem aqui o Celso, que está representando o vereador Fabiano Guimarães, e também o Lucas Bretas, também representando o vereador Renato Zuccolotto. Quero também aproveitar para registrar que amanhã, no auditório da Prefeitura, vai ter audiência pública, mais uma audiência pública sobre o plano de mobilidade, que é uma atualização importante que vai ser feita, coordenado pelo arquiteto e urbanista Guilherme Petzi, né? Então, já aproveito aqui para reforçar o convite que já foi enviado a todos vocês. Sobre o condomínio de lotes, a professora já comentou, nós também recomendamos um capítulo para esclarecer melhor e, claro que não fazer um nível de detalhamento que aumente ainda mais o tamanho do código, que eu comungo, que o Silvio colocou. Nós batemos o olho, também todos vimos oportunidades ali de aprimoramento. Então, no plano diretor aconteceu isso, no Código de Obras nós reduzimos a metade o tamanho do Código de Obras, com aprimoramentos como esse, transformar em tabelas, e a própria professora deu aqui bons exemplos já de como definir o uso. Você imagina, hoje nós temos um departamento só para ficar dizendo a cada munícipe o que é que pode fazer no lote dele. Isso é um absurdo. E a forma como foi aqui organizado
vai poder ser automatizado. A pessoa vai no computador, vê lá, clica lá no mapinha, vai dizer lá o que pode construir, não precisa pedir para ninguém a informação. Portanto, é a democratização, a simplificação que disse o Silvio, né, nós vamos atuar para que isso aconteça. Né? Então, eram esses os comentários que eu queria fazer. Queria perguntar, nós estamos indo para o encerramento, queria perguntar se alguém quer fazer alguma outra observação. A semana que vem, volto a dizer, nós vamos fazer outra audiência pública aqui nesse local, desse mesmo assunto, e aí pode discutir, como disse ao Paulo, né, podemos discutir todo o assunto, porque aí vocês vão poder ler tem mais uma semana para ler o texto. A semana que vem pretendemos publicar os parâmetros para a outorga onerosa, e aí, portanto, podemos discutir tanto a semana que vem, quanto na outra semana, para as pessoas analisarem, né, os parâmetros que vão estar sendo apontados inicialmente, fazer as críticas a esses parâmetros. O que o arquiteto Silvio colocou, é preciso ter equilíbrio nessa questão, que, por um lado, o plano diretor aponta que há de haver equilíbrio para o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano e desenvolvimento ambiental da cidade. A lei de parcelamento e esses instrumentos que estamos regulando do Estatuto da Cidade, ele visa alcançar o equilíbrio desejado no plano diretor. Então, é preciso fazer o refinamento de tal modo que todos enxerguemos esse equilíbrio. Né? Não é algo simples fazer, é sofisticado, sobretudo uma cidade como Ribeirão, que nunca teve uma lei de parcelamento com esses instrumentos. Com certeza, a revisão dessa lei que estamos fazendo aqui vai aprimorar, mas temos que discutir com toda a franqueza essa necessidade de fazer essa calibragem com o objetivo traçado no plano diretor. Tá? Então, eram esses comentários que eu queria fazer. Paulo, pois não, Paulo. Pois não. Deixa eu só ir fazer a pergunta. Em função de eu ter acima de 80, eles abriram um precedente que não precisei escrever. Né? Alguém está representando o vereador Dario Pereira. Não sou parente do Pereira, não, mas eu estou representando o meio ambiente. Alguém representa o bairro, alguém representa o vereador, eu estou representando o meio ambiente. Até fiquei satisfeito que, ano passado, fizeram uma referência ao meio ambiente. E o apelo, então, é que se preserve os bairros verdes de Ribeirão Preto. Porque eu estou preocupado que depois que me desmentiram que a Terra era redonda, agora é chata, e que não há fogo na Amazônia, eu estou preocupado. Estou preocupado. Então, outra coisa, se fala em tijolo, em asfalto, não se fala em permeabilidade nesse plano diretor. Um asfalto diferente com permeabilidade, as calçadas verdes, porque estão arrancando a grama e os jardins e colocando cimento. Né? Então, parece que deveria dar um pouco de ênfase nesse aspecto ambiental.
queria subsidiar a senhora que teve um congresso, segundo, do Aquífero Guarani, 2007, 2008, e finalizou no dia 1/7/2009, e tem um livro sobre isso, que fala tudo. Eu posso depois subsidiar e mandar para o pessoal da secretaria, eles passam para a senhora, da Agência de Águas do Brasil, né, que tem todas as informações sobre o aquífero. Eu acho que é muito importante a senhora ver esse livro. Obrigado. Esse e-mail aqui. Pode que nós vamos ver. Né? A nossa equipe, claro, ela faz parte da equipe. É muito importante isso. Obrigado, Maurício. Importante. E olha, aí já pedi para o nosso pessoal, para a próxima, eu quero pedir desculpa para regular melhor, para poder estar mais nítido aqui as projeções. Queria pedir desculpa, mas... e vai estar na internet, essa apresentação aqui, vai estar já publicado amanhã na internet também. Muito obrigado, boa noite a todos.